E eu quero fazer uma viagem no tempo contigo nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12. E conforme você for encontrando na palavra de Deus, vai se pondo de pé, para que nós possamos ler juntos. Obrigado, pastora. Obrigado, viu? Obrigado, pastor Edu. Amém. Vamos nos colocar de pé. Se você não trouxe a Bíblia, não tem problema, nós vamos passar no telão, mas vamos honrar a palavra de Deus de pé, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia, meus amados. Se você estiver em algum lugar, em alguma ocasião, e aí você encontrar em algum lugar escrito um versículo, ou alguém te falar um versículo, seja ele o mais conhecido da tua vida, do teu coração, saiba que é o pano de fundo, é o único pano de fundo que o Espírito Santo precisa para operar, para falar, para agir na tua vida e te transformar imediatamente. É isso que o Senhor faz. Por meio da palavra, o Espírito opera. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 1, nós vamos ler um texto. Esse texto é o texto oficial da instituição da Páscoa no mundo. Esse texto, ele ocorreu há 3.467 anos atrás. E eu quero convidar você para lermos juntos. Êxodo 12, do versículo 1 em diante. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Tem como abaixar um pouquinho o meu volume aqui, por gentileza? Está muito... Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Mais uma vez, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarão pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos, Pai amado, Pai querido. Queremos celebrar nessa manhã o livramento, a obra de redenção, a consumação do favor imerecido, do presente que nos foi dado, a graça, por meio do Teu Filho Jesus. Sim, Senhor, é uma manhã diferente. É uma manhã onde o Ocidente resolveu se reunir e celebrar a obra de Cristo na cruz. Então pedimos que o Senhor fale de forma especial a cada coração nessa manhã. Que o Senhor molde-nos, que o Senhor nos mova em direção a mais perto de Ti, a nos tornarmos mais aquilo que o Senhor tem para nós e menos daquilo que nós somos por nós mesmos. Que nós saiamos daqui com um pouco mais do Teu jeito, um pouco mais do Teu cheiro, com um pouco mais do Teu semblante, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Que manhã especial, meus amados. Que manhã especial. O Senhor
num pano de fundo, onde o povo hebreu era cativo no Egito. Nós sabemos que o Senhor chama um povo de Ur dos Caldeus, Abraão, depois Isaac, Jacó. Jacó se torna Israel. Israel tem os seus 12 filhos que se tornam 12 grandes nações. Mas antes disso, nós sabemos que José é vendido escravo no Egito, vai para o Egito. E naquela mesma época havia fome em Canaã, então Jacó e seus filhos, seus outros filhos, acabam indo para o Egito. José ali os hospeda, eles ficam no Egito, 400 anos se passam, o povo hebreu então se multiplica de forma numerosa, e Faraó, que era amigo de José, morre, os seus sucessores estão ali, permanecem ali, e eles começam a criar inimizade, porque Faraó fica com medo daquele povo numeroso, que não eram egípcios, mas eram hebreus que estavam ali há 400 anos se multiplicando muito. Então, 400 anos depois, Deus decide usar de um homem que estava jurado de morte junto de todo um genocídio que estava acontecendo ali com os primogênitos, os filhos machos do povo hebreu. Ele é livre dessa morte, ele vai parar no palácio do faraó, passa a sua adolescência ali. E num determinado momento, o Senhor, Yahvé, revela a sua identidade a Moisés. E Moisés, então, decide fugir. Ele foge para o deserto, ele fica 40 anos no deserto. Ali ele constitui uma família. E num dia, na sarça ardente, o Senhor fala com ele. E o convoca para uma missão de libertação do povo hebreu que estava escravo no Egito. Então Moisés cria coragem, chama Arão, vão juntos para o Egito, e no Egito então ele começa a confrontar o faraó da atualidade, que era Ramsés II, mais ou menos ali no ano de 3460. E naquele momento então, o Senhor começa a se mostrar como um Deus forte e poderoso de batalhas para todo o povo hebreu que estava ali escravo, mas para os egípcios também por meio das pragas. E uma praga, 2 pragas, 3 pragas. E quando você lê a narrativa, o diálogo de Moisés com Faraó, não é somente Moisés e Faraó ali que você encontra naquele texto, mas você encontra ali uma disputa entre o próprio Deus e Satanás. E naquele momento você vê Deus se mostrando forte e poderoso nas batalhas, até que no momento do checkmate, no momento de decisão, no momento de libertação, no momento de êxodo, saída do povo hebreu, está ali apresentada a 10ª praga. E essa 10ª praga, onde o anjo da morte passaria e levaria todo o primogênito egípcio, e de todos os animais também, ali o Senhor antecipadamente, profeticamente institui a Páscoa. A Páscoa, passar por cima, pass over, o significado da palavra Páscoa é passar por cima. É quando o anjo da morte vem e passa por cima daquelas portas que estão ali com o sangue do cordeiro nos umbrais. E é nesse cenário, meus amados, há 3.467 anos atrás que a Páscoa é instituída. Agora, eu falei para você que eu queria viajar no tempo contigo, eu quero viajar no tempo deste lugar, da instituição da Páscoa, mas eu quero viajar no tempo de um outro lugar no passado também, há mais ou menos 2.000 anos atrás, no Gólgota, no Monte da Caveira, no lugar onde Jesus é levado para o madeiro, onde Jesus, o Cordeiro Imaculado, que tira o pecado do mundo, vai ressignificar a Páscoa para toda a eternidade. O momento em que Jesus é levado e é colocado sobre os seus ombros todo o pecado do mundo, do passado, do presente e do futuro. E ele então vai para o madeiro. E nesse lugar nós podemos encontrar as similaridades, onde o Senhor continua a operar, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você crê nisso? E a obra de redenção para mim e para você
que nós temos que olhar hoje com muito carinho, amor e alegria no coração, que é o significado da Páscoa para nós hoje, tem uma semelhança gigantesca com a instituição da Páscoa para o povo hebreu. Porque se até então, meus amados, eu e você não tínhamos nada a ver com o povo judeu, hoje nós estamos totalmente entrelaçados com este povo. Eles fazem parte da nossa história, até porque, na verdade, somos nós que fazemos parte da história deles. E olharmos para a Páscoa é encontrarmos 1446 anos antes do nascimento de Cristo, um apontamento da obra de redenção para a humanidade. Sabe, além de tantas outras coisas, eu olho para isso. E isso me traz uma paz, porque o nosso Deus é vivo. E Ele continua agindo no meio de nós. Porque a sua história é contínua. A sua história é de geração em geração. A sua história abrange todos os continentes. A sua história abrange todos os séculos. E nós estamos inseridos nessa história de eternidade. De alfa e ômega. De começo e fim. Amém? Nesse texto, nós encontramos o Senhor dizendo a Moisés e Arão, a partir do versículo 2, onde diz: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Muito interessante que na instituição da Páscoa, um novo calendário é instituído para o povo hebreu. Até então havia o calendário que se contava desde a geração de Adão, né, o calendário ecológico, que os judeus chamam de calendário ecológico. Mas a partir do momento do Êxodo, a partir do momento da Páscoa, da instituição da Páscoa, é instituído o calendário da libertação, ou seja, um novo calendário, uma nova forma de contar os dias se apresenta para o povo hebreu. Assim como para mim e para você, hoje, nós podemos comemorar dia 4 de abril de 2021, depois de Cristo. Podemos comemorar um novo calendário, porque o mesmo Cordeiro, ou na simbologia, né? O mesmo Cordeiro, mas agora, Cristo, Filho do Deus vivo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nasceu, eu e você, todas as vezes, olhamos para o calendário, nos lembramos dessa obra maravilhosa em favor das nossas vidas. Versículo 3. O Senhor continua dizendo: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Aqui nós encontramos na cultura judaico-cristã, amados, uma tradição ou uma direção desde o início, de quando Deus cria o homem, Ele o faz cabeça do lar. Hoje vivemos em pleno século 21, onde o feminismo e tantos outros ismos tentam desconstruir o que o Senhor estabeleceu para a humanidade. Mas ainda que eu e você tenhamos que remar contra a maré, nós precisamos nos lembrar que o Senhor coloca o homem como o sacerdote do lar. Ele coloca o homem para ser aquele que está preocupado, para aquele que protege, ser aquele que protege a sua casa. Assim como na Páscoa foi instituído de que o homem deverá separar um cordeiro, ele deverá proteger a sua casa, nós encontramos também em Cristo Jesus o cabeça da igreja, aquele que vem para proteger a sua igreja, para pagar o mais alto preço, para se colocar na frente em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos então desfrutar de alguém que nos protege. Eu não sei qual foi a tua infância, qual foi a tua história de nascimento. Não sei se você teve um pai que te protegeu, um pai que não te protegeu, se você perdeu o teu pai na tua tenridade, ou talvez você nunca tenha conhecido o teu pai. Mas eu quero te dizer nessa manhã que hoje você tem um Cristo que te protege. Você tem um Senhor que vai à tua frente, que Ele aplana o caminho. Ele vai à frente, desbarata o caminho para que você viva na liberdade que Ele te proporciona. Não se esqueça disso. Ele vai à tua frente.
E Cristo, como cabeça, ele vem então e ele redime a sua casa, ou seja, a igreja. Versículo 4, se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. Veja que desde a instituição da Páscoa, há mais de 3.000 anos atrás, o cordeiro é para ser compartilhado. O cordeiro é expressão de plural, de comunidade, é expressão de envolver-se com o próximo, de envolver-se com o fragilizado, de envolver-se com aquele que é mais frágil, com aquele que está ao lado e que precisa de ajuda. Desde a instituição da Páscoa nós encontramos um mandamento do Senhor, uma ordenança do Senhor de dividirmos com o próximo. Assim como Cristo, até hoje, é dividido com o próximo através das nossas bocas, através do nosso testemunho, através das nossas experiências com Ele. Quando nós olhamos para a Páscoa, nós olhamos um ambiente, uma obra, uma ação de generosidade, que eu e você possamos permitir com que Ele transborde na nossa vida. Que eu e você possamos permitir com que essa obra de graça, de favor imerecido, transborde na nossa vida, que vá além de nós. Porque se chegou até nós, é porque transbordou em alguém, para que falasse para as nossas vidas. Que nós possamos ser a vírgula e não o ponto final. Que nós possamos ser a continuação, em nome de Jesus. Este é um significado da Páscoa também. Versículo 5, o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito. E pode ser cordeiro ou cabrito. O cordeiro, amados, ele deveria ser sem defeito. Sem defeito. Assim como Cristo. Assim como Cristo, sem defeito. Ei, deixa eu te falar algo. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém com a perfeição de Jesus. Nós estávamos conversando ontem a respeito de Paulo, que tem a ousadia, a coragem de dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O pastor Edu até falou, tem que ter peito largo para falar um negócio desse, né? Mas sabe, amados, o bem da verdade é que não há ninguém perfeito a não ser Jesus. E essa lição, se você levar de todo o teu coração, vai te poupar muita frustração na vida. Porque não há ninguém perfeito. Talvez você olhe para alguém que seja modelo de pai, seja modelo de irmão, seja modelo de chefe, seja modelo até de pastor, seja modelo de um empreendedor, seja modelo de um mensageiro das boas novas, seja modelo de alguma coisa que te inspire. E não há nada de errado com isso. Mas cuidado, que ainda que essa pessoa seja um modelo, ela é longe de ser perfeita. Porque perfeito mesmo, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Diga comigo nessa manhã, só Jesus é perfeito. Mais uma vez, só Jesus é perfeito. Aleluia. Como é bom. Como é bom. Ele é a rocha. Ele é a pedra angular. Ele é o firme fundamento onde nós podemos edificar. Mais nada e mais ninguém se pode ser colocado no lugar dele. Ele é o centro. Ele é o início. Ele é a raiz de Davi. Ele é a pedra da casa na rocha. E aí então no versículo 6 nós vemos para que devemos na Páscoa então pegar este cordeiro e guardá-lo por 4 dias. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Veja que a família judeia, o povo hebreu, eles pegavam então e o Antigo Testamento inteiro, eles levavam aquele cordeiro para dentro das suas casas
E ali eles guardavam aquele cordeiro por 4 dias. Por 4 dias aquele cordeiro convivia com as crianças, com os pais. Por 4 dias se vislumbrava aquele cordeiro perfeito, que não mancava, que não tinha manchas, que funcionava perfeitamente, uma criação perfeita do Senhor. Até que no 4º dia ele seria degolado. Ele seria partido. Ele seria assassinado, moído. Assim como Cristo. E não tem como eu e você passarmos uma Páscoa de verdade sem pararmos para uma breve e profunda reflexão de Cristo no madeiro, transpassado, ensanguentado. Agradou-se ao Senhor em moê-lo, o profeta Isaías diz. E é interessante não termos um rosto, uma foto original, para olharmos para o Cristo na cruz. Mas eu creio que isso nos ajuda a tirarmos aquele loiro hollywoodiano de olhos azuis e colocarmos a nossa face. Porque era para sermos nós e não Ele. Era para sermos eu e você no madeiro, no lugar de Cristo, Filho do Deus vivo. Que obra de redenção, meus irmãos. Por 4 dias ele entrou em Jerusalém, em sua entrada triunfal, domingo de Ramos. Por 4 dias, ele ficou sendo provado pelos escribas e fariseus, pelos maiores mestres religiosos da época. Aqueles que eram capazes de ensinar qualquer coisa, mas não modelavam nada. Ao ponto de Jesus, por inúmeras vezes, chamá-los de hipócritas. Os mais críticos da religião da época. Jesus ficou por 4 dias sendo analisado. E nele não foi encontrado erro algum, mácula nenhuma. Perfeito. 100% Deus, 100% homem. E então, no versículo 7, nas ordenanças da Páscoa, Deus diz a Moisés e a Arão: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Aqui nós encontramos os 3 elementos originais da Páscoa. A carne assada do cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. E Jesus então, há 2000 anos atrás, vem ressignificar o pão e agora o suco da videira. E Jesus então, num determinado momento, onde ele se apresenta aos seus discípulos na própria ceia da Páscoa, para literalmente ressignificar uma história que estava sendo guardada para um povo no Oriente Médio, e que agora seria disseminada para o leste, oeste, norte e sul do globo terrestre. Cristo. Ele toma do pão, sem fermento. O fermento significa o pecado. Um pão sem pecado. Um cordeiro imaculado. E ele diz: este é o meu corpo, partido por vós. E ele toma também do fruto da vide, da videira, e diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança.
Até agora vocês vivem na sombra da lei, mas a partir de agora, o ano aceitável do Senhor está sendo estabelecido. A graça está sendo instaurada, o favor imerecido, as misericórdias que se renovam a cada dia, o pecado que se perdoa 70 vezes 7, o favor de Deus para com a humanidade é apresentada na ceia da Páscoa, Cristo ressignificando 1446 anos depois do primeiro momento em que Deus fala com Moisés e Arão, Jesus. E hoje, eu e você, em 2021, nos lembrando de Cristo. Quero chamar os diáconos, os pastores Valdir e Vete a virem aqui à frente. E nesse momento eu quero convidar você a ceiar ao Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé por um instante. Permitir com que a gratidão do Senhor encha o teu coração nessa manhã. A gratidão pelo Senhor, a gratidão por aquilo que está consumado. Por aquilo que não é obra de homem, não é obra de mais ninguém a não ser do próprio Deus, da própria Trindade que se inclinou em favor de mim e de você. É o Pai que amou o mundo de tal maneira, é o Filho que abriu mão da sua glória, e é o Espírito que estava se preparando para descer. Foi a Santíssima Trindade em favor da humanidade, para completar e encontrarmos em Cristo crucificado, no seu último fôlego de vida terrena, dizer e gritar e bradar, já com o seu pulmão perfurado: está consumado. Está consumado. Ouça bem isso, igreja. Está consumado. Permita com que essas duas palavras encharquem o teu coração de gratidão nessa manhã. Está consumado. Não há nada que eu e você possamos acrescentar a esta obra perfeita de redenção. Não há uma boa obra, não há uma paga, não há nada que eu e você possamos acrescentar nesta obra perfeita da Santíssima Trindade em favor da humanidade. E nessa manhã de Páscoa, amados, eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Está consumado. Senhor, nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Pai, por essa obra maravilhosa de redenção. Permita-nos cear nessa manhã, nesse entendimento de gratidão. Neste momento, Senhor Deus, tão sublime, tão celestial. É como se o céu nessa manhã estivesse tocando a terra com o seu resplendor. É como se o céu nessa manhã estivesse se apresentando ao nosso coração e aos nossos olhos, mais uma vez, mais uma porção. Oh Senhor, como é bom pertencer a Ti. Como é bom ter o Senhor como dono da nossa alma. Como é bom, Senhor, sermos lavados e remidos por esse sangue. E nessa manhã, Senhor Deus, queremos desfrutar disso, em família em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Amados diáconos, podem passar por gentileza. Aguardem por gentileza para que todos nós possamos comer e beber juntos da ceia, até que todos possam pegar dos elementos. Você que está aí na tua casa, não pôde estar aqui nessa manhã, assistindo no Facebook ou no YouTube, vá lá na tua cozinha agora, pegue um pedaço de pão. Se você não tiver um suco de uva, não tem problema, pega uma água, pega o que você tiver acesso, porque Jesus nos convida a fazermos isso em memória dele. Vamos fazer isso juntos como igreja.
Talvez você tenha pego uma gripe e resolveu ficar em casa, ou por algum motivo foi viajar, não está aqui conosco. Não fique fora desse momento em família em Cristo Jesus. Participe conosco, em nome de Jesus. Sabe, amados, nós não cremos que há uma oração que transforme este pão em carne de Cristo. A palavra nos aponta, Jesus dizendo, façam isso em memória de mim. E fazemos em memória, e não cremos que é uma palavra teológica, que não é uma transubstanciação. Há uma cultura católica romana que aponta dizendo que todas as vezes que se pega o pão e há uma bênção, aquele pão ele se torna o corpo de Cristo. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se isso fosse verdade, todas as vezes que fizéssemos a ceia, nós estaríamos crucificando Jesus de novo. E nós não fazemos isso, porque Jesus gritou, bradou, está consumado. O que fazemos então? Fazemos em memória. Quem pode cear, pastor? Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. E as crianças? Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. Permitimos com que as crianças também ceiem. E se não permitíssemos, estaríamos dizendo que elas não pertencem ao céu. Então até que elas fizessem 12, 13 anos, elas não poderiam morrer, porque se elas morressem, elas não pertenceriam ao céu. Mas se elas já pertencem ao céu, elas são participantes de Cristo. Amém? Amém? Eu quero convidar você então a pegar do pão primeiro, lembrando da obra de redenção de Cristo na cruz. E como memória, tome para si, se lembrando que nós pertencemos aos da família da fé, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pegue do fruto da videira agora. Nos lembrando também da nova aliança. Da aliança que nos traz liberdade em Cristo Jesus. Amém? Uma aliança que nos diz que seremos felizes para sempre. Uma aliança que nos dá esperança todos os dias. E vamos também nos lembrando disso. Tomar. Glória a Deus. Versículo 9 diz, não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. A Páscoa também simboliza para mim e para você uma mudança de estação. Simboliza para mim e para você algo novo. Algo em que o velho não se lembra mais. Aquilo que ficou para trás. Não é o que Cristo faz? Eis que todas as coisas se passaram, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E assim como o povo na Páscoa, o povo hebreu na Páscoa queimava as sobras para que na manhã seguinte não houvessem vestígios da matança, não houvessem vestígios do preço que foi pago pelo Cordeiro. Cristo não foi encontrado mais no seu corpo assassinado depois da cruz. Ele não foi mais encontrado morto. Ele não foi mais encontrado transpassado sem vida. Porque quando ele aparece de novo, meus amados, ele aparece no domingo e não no sábado. Ele aparece ressurreto. Ele traz novidade de vida. Aqueles discípulos que estavam perdidos, não sabiam exatamente o que iria ser da vida deles. Eles são cheios de esperança de novo, porque eles começam a ver um novo Cristo aos seus olhos. Um Cristo com o corpo ressurreto.
E nós então na Páscoa podemos nos lembrar que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está mais naquele lugar onde Ele foi enterrado, meus amados. Muitos bons homens foram encontrados na face da terra ao longo dos séculos. Homens que trouxeram ideologias que mudaram ambientes, mudaram nações. Homens bons, homens de paz. Homens que foram merecedores de prêmios nobres da paz. Homens que fizeram história e que são bem lembrados até hoje. Mas se você for no túmulo de cada um deles, você encontrará vestígios deles, porque eles não ressuscitaram. Mas o nosso Redentor vive, porque Ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. E aqui vem as boas novas para mim e para você, já no fim deste momento de celebração. Versículo 11. Deus diz a Moisés e a Arão: ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu quero te lembrar de algo aqui. No momento em que o Senhor institui a Páscoa para Moisés e Arão, e no momento em que eles ensinam para estes homens, para o povo hebreu, de como eles deveriam se portar, preste atenção nisso. Estes homens começam a se preparar para uma jornada. O anjo da morte não havia passado ainda. O faraó não havia liberado o povo. Nada de fato havia acontecido, a não ser uma ordenança do Senhor, carregada de fé no coração daqueles que criam em um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que não mente. Eles acreditaram de tal forma que eles colocaram o cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Sabe por quê? Porque assim como a sorte do povo hebreu foi mudada, é também para todo aquele que prova de Cristo. Todas as coisas velhas se passaram, e eu e você, quando temos essa novidade de vida, quando somos regenerados em Cristo Jesus, meus amados, o que passou, passou. Agora nós vivemos uma novidade de vida. E eu quero dizer para você nessa manhã, se o teu passado continua te atormentando, continua tentando te condenar, deixe nos pés da cruz, porque Cristo te libertou, e seja então verdadeiramente livre nele, em nome de Jesus. A Páscoa está aqui para nos lembrarmos que fomos libertos do velho homem. A Páscoa está aqui para nos lembrarmos de que Ele pagou o preço, está consumado. E uma nova estação nos é proposta. Versículo 12, naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Interessante porque ao primeiro momento que nós olhamos esse texto, não faz muito sentido. Qual é o sentido de matar os primogênitos e fazer juízo sobre todos os deuses do Egito? O fato é, meus amados, que no Egito, os animais primeiramente eram considerados deuses, e Faraó era considerado o maior Deus. E matar o primogênito de Faraó era matar a sucessão divina dos egípcios. É por isso que nós olhamos para essa história e nós compreendemos que não é somente um diálogo entre Faraó e Moisés, mas é um diálogo entre o próprio Deus e Satanás, definindo o destino do povo escolhido. Assim como Cristo, na cruz, definiu o destino da humanidade, de todo aquele que nele crê em Cristo Jesus, que crê em Cristo Jesus, que é liberto agora e vive para todo sempre. O Senhor nos permite viver uma novidade. E isso quer dizer, sabe o que para mim e para você? Preste atenção que nós vamos encerrar aqui agora. Quer dizer que, assim como a esperança de um novo Deus no Egito morre, os planos de Satanás são frustrados para
todo aquele que experimenta de Cristo. Se Deus te tirou das trevas, Ele te tirou de todos os planos de Satanás. E todos os planos de Satanás, chame você como você quiser, maldição hereditária, como você quiser, todo intento de Satanás contra a tua vida, parou no madeiro, no momento em que Jesus te libertou da escravidão. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Não há nada melhor do que ser propriedade exclusiva de Deus. Não há nada melhor do que ser nação santa, povo escolhido de Deus. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Meus amados, essa terra passará, mas para todo aquele que tem agora o sangue de Cristo nos umbrais da porta do seu coração, viveremos uma eternidade com o nosso Deus. E isso é celebrar a Páscoa. Isso é celebrar a obra de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, entendendo que tudo está consumado. Aleluia! Tem alguém feliz aí? Glória a Deus! Como é bom pertencermos a esse Deus maravilhoso. Como é bom permitirmos com que o nosso coração, amados, seja cheio de esperança. A esperança que realmente nos traz a paz. A esperança que é de eternidade em eternidade. A esperança que nos captura das tristezas desse mundo e nos levam para uma outra dimensão, para contemplarmos a obra de Deus. Aleluia. Vamos louvá-lo então nessa manhã. Vamos adorá-lo pela última vez aqui hoje, para que nós possamos nos despedir, então, em nome de Jesus. Seja livre em Cristo Jesus e adore-o nessa manhã mais uma vez.